eh, entendi. Conceitos que são demasiados imaginativos para poder explicar corretamente. E então tentei ver como é que se passa, que se chega a conceitos especulativos, isto é, de reflexão, que possam iluminar qualquer coisa. E é isso que me fez passar do modo de abstração para a questão de metaforização. Ora, nós utilizamos sempre metaforização, mas como dei nos exemplos, poucos, só dois, que relativamente a Valérie, que dizia de sua mãe, ela tem o olhar azul que mente, bem, o olhar azul não tem nada a ver com a mentira. E, mas toda a gente percebe o que ela quer dizer, o que Valérie quer dizer. Então, a filosofia procede também por conceitos e depois metaforiza, isto é, faz dizer aos conceitos outra coisa. É o caso de todos os conceitos filosóficos. Por exemplo, no meu texto dizia como é que Aristóteles explica o real. Então, é com o binômio forma e matéria. Mas a forma não é forma sensível e a matéria não é matéria sensível. A matéria significa que um princípio de individuação, no sentido seguinte, não há só uma mesa, mas há uma infinitude de mesas. Então, isto é, milhões de milhares de mesas. Ora, segundo Platão, a forma era mesmo única para todas as e real para todas as mesas que participavam desta forma. Era o arquétipo, não é? Como? O arquétipo. Era um arquétipo real, num mundo exatamente das realidades, por assim dizer, celestes. E para Platão, o conceito de forma tornou-se um conceito real e Aristóteles mudou isso. Um conceito é um conceito feito pelo nosso cérebro, pela nossa cabeça. E então, o resultado é que quando falamos de uma mesa, a forma é uma forma conceptual que, do termo mesa. Podemos dizer, de modo simples, é a definição de mesa, diz o que é uma mesa. Mas isso é a forma de mesa. Então, a forma não se refere a uma mesa quadrada, redonda, etc. E a matéria não é matéria de mesa, no sentido em que a mesa seria material de madeira ou de pedra, mas a matéria significa que não há só uma mesa, mas uma quantidade de mesas. É isso que é o princípio de individuação. Todos os objetos são ao mesmo tempo forma e matéria. Mas estão a ver, forma e matéria, a forma refere-se à definição, mas a forma não é forma sensível. Como é que se passou de forma sensível para o conceito de matéria? Precisamente através, desculpe, como é que se passa do conceito sensível de mesa para a forma e a matéria da mesa? Através de
de um circuito que chamei metaforização. E a metaforização é sempre associar um sentido a um outro para fazer dizer outra coisa. Mas as metáforas, eu tomo o exemplo de tear com o ponto ômega. Então, o que é o ponto ômega? É, de certo modo, misterioso. Para tear eu diria, o fim de toda a criação na ressurreição de Cristo, do ponto de vista de evolução. É o termo final da evolução. Mas estão a ver, termo final da evolução significa, e se a gente entende, a evolução das espécies, etc., termo final é o fim, mas já os termos fim, finalidade, tal como princípio, o princípio, no sentido inicial, é o começo temporal. Mas o princípio de uma aula, o princípio de uma peça de teatro, então é algo de temporal. Mas nós conhecemos princípios no sentido de princípios de arquitetura, princípios de matemática, princípios de gramática. Então, isso significa que o termo princípio, que inicialmente dizia qualquer coisa de temporal, perdeu a conotação temporal e agora toda a gente percebe que o princípio se aplica também a todas as ciências. Os princípios são como que os fundamentos da ciência. Então, o termo princípio passou do temporal para algo que não é temporal. E se alguém não conhecesse o sentido do princípio, mas conhecesse só o princípio como o começo de uma coisa, então ele diria: falar dos princípios da matemática não faz sentido, a matemática não se desenvolve no tempo. Estão a ver? E um princípio filosófico, e Teilhard de Chardin, com o tema biosfera, o tema nosfera. Então, no termo ponto ômega e em tantos outros conceitos, Teilhard de Chardin utiliza estes conceitos, estes termos, num sentido inovador. Ele explica, mas quando se fala do ponto ômega, o ponto aqui é igual ao fim, mas ao mesmo tempo a finalidade. Isto é, ele joga sobre os dois sentidos de fim, o fim da evolução é ao mesmo tempo não o seu termo temporal, mas a sua completude, o seu acabamento total na glória do Cristo ressuscitado para a terra de Chardin. E então, o sentido do meu texto é tentar mostrar como é que termos que são termos banais, simples, acabam por adquirir um outro sentido que o autor deve explicar. E para explicar o ponto ômega, ele terá que utilizar muitas páginas. E neste sentido, o ponto ômega tornou-se como que um conceito filosófico. Não funciona? Não. Aí. O ponto ômega tornou-se uma espécie de conceito filosófico ou teológico que nos faz compreender para Teilhard de Chardin o que ele quer dizer, que é o fim da evolução, isto é, o seu cume,
na saída do tempo, será o ponto ômega será também atingido, eu diria, quando já não haverá seres humanos. Então, é o fim no sentido do termo e o fim no sentido de ponto final, de finalidade. E na última parte do meu texto, tentei fazer compreender que o que para mim é uma objeção é o que significa o termo de finalidade. E isso aplicado à evolução. Quando é que a finalidade? E quem vê a finalidade? A finalidade é descrita, mas em que sentido? Para quem existe a finalidade? A finalidade está dentro da matéria, mas como é que nós descobrimos a finalidade dentro da matéria? Somos nós que inventamos uma sucessão através de uma coleção de, eu diria, de seres humanos antigos, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Bem, como é que podemos dizer que há uma sucessão através da ciência? Mas quem é que diz, é isso que Teilhard de Chardin analisou também, quem é que diz que não é o acaso? Então, ver a evolução com um princípio, por exemplo, para Darwin, é a seleção dos mais capazes. Isso não é uma finalidade, dizer uma seleção dos mais capazes, é simplesmente dizer os outros morrem, é um facto. Mas Teilhard de Chardin vai muito mais longe. Ele diz há uma finalidade na evolução. Só um segundo. Vou fechar aqui. Ok, mas Fui fechar o ar-condicionado. Então, o que é e quando é que podemos recorrer ao princípio de finalidade, enfin, ao tema de finalidade, principalmente para Teilhard, a finalidade da evolução, que se prolonga além da evolução que conhecemos até a situação dos homens que participam da problemática de noosfera. Noosfera significa seres, esfera, o conjunto dos seres pensantes. E quando é que se pode utilizar o conceito de finalidade? Porque com a finalidade do ponto ômega, Teilhard já não está na ciência. Mas quando ele começou na biosfera, bem, parecia ser uma evolução, mas quem reconhece a evolução é uma consciência. Senão, iríamos ao Homo erectus, Homo habilis, que já não existe, e de repente apareceu um outro. E depois morreu também. Depois o Neandertal, que morreu também. E nós, sapiens, ponto final. Há uma multiplicidade. E dizer que há uma concatenação, uma ligação entre estes termos, já é uma coisa. Mas a ligação vai explicar-se como? Como uma evolução finalizada, uma evolução que tem um sentido, mas o sentido é para quem? É para uma consciência humana que pensa. É isso que tentei dizer, a finalidade. Tentei dizer duas coisas. A finalidade existe só para uma consciência que pensa. Então, neste sentido, quem é que pensou a evolução? Não sabemos, mas podemos dizer, do ponto de vista da teologia, isso é a marca, isto é a marca, a presença
de Deus Criador que encaminhou toda a evolução da matéria para o espírito. E o ser humano como ser consciente e espiritual. Mas dizer isso já não é uma afirmação científica. E então pensei, será que Teilhard comete o erro metodológico de considerar que uma evolução de espécies é finalizada, isto é, tem uma ligação intrínseca para desembocar em qualquer coisa de cada vez melhor e sensato. Está bem? Mas isso, não, em meu entender, não é fazer ciência. E por isso que no fim do texto digo, Teilhard, no nosso livro, foi muito inteligente porque não falou explicitamente de finalidade e de finalização, de orientação. Ele manteve-se quando ele diz a união cria e no fim personaliza. Isso é um dado de observação. Ele pode dizer isso cientificamente. E não podemos dizer que ele cai na armadilha de uma finalidade proclamada a partir de uma problemática que não é científica. Ora, mas efetivamente, quando ele fala do ponto ômega, já não estamos na ciência da evolução. É uma projeção para o futuro daquilo que ele considerou como um dado, é que estes três termos, a união cria, a união, já não me lembro, multiplica, a união personaliza. Não é multiplica, é outra coisa. Página 76 do livro conheço a página, não me lembro. Diferencia e personaliza. Diga. A união cria, diferencia e personaliza. Sim, esse é o segundo que não ouvi bem. Diferencia e personaliza. Sim. A união cria, diferencia e personaliza. Diferencia, sim, eu disse multiplica e diferencia, sim. Isso acho que é um dado que podemos considerar como científico. Mas quando ele projeta para a frente, ele sabe que já não está na pura ciência. Ele faz, a partir de um dado científico, uma interpretação diferente, à qual ele dá um nome inovador, que é como a teoria teológica de Teilhard de Chardin. O ponto ômega é um dado de natureza teológica que se enraiza numa visão científica, mas visão científica que ele prolonga de outro modo, a partir da sua fé. Isso é genial, mas estão a ver, se um cientista lê Teilhard de Chardin a partir da sua teoria de evolução como união, que cria, que diferencia e que personaliza. Isso podemos dizer, do ponto de vista científico. Agora que esta personalização vai chegar a um termo totalmente diferente, isso já não é ciência. E os que criticaram Teilhard de Chardin dizendo ele é um poeta que imagina um futuro de evolução que não conhecemos de modo nenhum. Então, temos que responder, ele é também poeta, mas aqui não é poeta porque ele sabe muito bem que quando fala de toda a problemática do fim da noosfera, ele sabe que já não está na análise do real, mas que ele projeta esta análise do real
para uma realidade futura que ele vê à luz de fé. Bem, já falei demasiado. Bem, obrigado, Michel, foi muito esclarecedor. E eu agora vou passar a palavra à Maria da Glória, depois temos a Teresa, há bocado tínhamos a Luísa. Mas eu já fui sobre o ponto do ômega. Vocês estão a ouvir a Luísa? Eu não estou. Falem alto, porque com este computador, que não é meu, o som é baixo. É meu, mas não tem som. Luísa, É um Luísa portátil. está com uma rede muito fraquinha, não se ouve o que diz. Não se ouve o que eu estou a dizer? Não, estou a falar da Luísa. Sim, tá eu bem. não sei, não me consigo ouvir. Agora estou a ouvir melhor. Mas Eu a estou Luísa a já não quer intervir? Não, porque eu já fui esclarecida sobre o ponto ômega. Bom, pronto. Então, Maria da Glória, faz favor. Estão a ouvir bem? Sim, sim. Se puder falar um pouco mais forte, isso. Ok. Então, primeiro, eu estou muito agradecida, Michel, por nos ter enviado o texto, porque eu não pude estar presente, embora ouvi a gravação, mas de facto ler o texto ajuda bastante. Peço desculpa de interromper, fiz a última versão que foi só enviada esta manhã, ontem à noite, durante a noite. Sim, Esta que é a melhor porque simplifiquei muito as últimas páginas. Ok, aquilo realmente é muita filosofia, mas estudei um bocadinho. Bom, agradeço por isso e agora, portanto, compreendo perfeitamente quando o Michel fala das metáforas, a Bíblia, a Sagrada Escritura também está escrita com muita ciência, muita metáfora, como o Michel sabe com certeza melhor do que eu, e nas correntes falou da filosofia, que alguns filósofos entram até em contradição, assim como também os místicos. Os místicos, algumas correntes místicas, também nós não vamos à conquista de Deus, não é? Mas para o nosso ser se abrir a Deus, também entram em contradição. Uns não é necessário fazer nada, é só silêncio, e, portanto, isto de entrar em paradoxos, entrar em contradição, realmente parece-me, quando vamos tentar traduzir aquilo que é a vivência e até a própria ciência, às vezes não é muito clara. Bom, Michel, já me respondeu alguma coisa aqui no ômega, no ponto ômega. Sendo o ponto, pelo que entendi, o ponto ômega sendo princípio e fim, sendo, portanto, sendo o princípio e o fim, eu pergunto, isso já entra na temporalidade sem ser especulativa, sendo nós parte, matéria, alma e espírito, nós já entramos, portanto, ou melhor, fazendo a questão de outra maneira, já estamos a caminho do ponto ômega. A nossa temporalidade, portanto, a temporalidade, eu falo não só da evolução, a finalidade da evolução, mas o ponto ômega não é de todo, pergunto eu, abstrato. Já é como se já entrasse na temporalidade.
Isto é uma pergunta. Sim. Está bem. Olha, antes de responder, queria partir daquilo que disse dos místicos, etc. Eu diria, todas as filosofias estão baseadas numa espécie de intuição. Uma intuição, não vou dizer mística, mas, por exemplo, há uma coisa que na escolástica de São Tomás de Aquino não passou, é que a verdade existe e temos que descobrir a verdade. O que não passou dentro da intuição fundamental da Idade Média e da Antiguidade é, vou dizer agora, não só a temporalidade, mas o progresso no sentido da história que, pouco a pouco, faz descobertas. Por exemplo, foi necessário chegar ao século XIX para abolir a escravatura. Embora São Paulo tinha já dado o fundamento da supressão da escravatura quando disse para nós cristãos não há nem escravo, nem homem livre, nem homem, nem mulher, nem judeu, nem pagão. Isto é, neste sentido, mostrou já o princípio, intuitivamente teve esta magnífica ideia de igualdade perante Deus de todos os seres humanos. Mas, por isso, estava a falar, Tomás de Aquino não podia ter falado da evolução, não só porque não se conhecia as primeiras raças humanas, mas porque o sentido do progresso da história não é um dado presente na Idade Média. E na filosofia moderna começou, por exemplo, toda a filosofia de Hegel foi inovadora porque disse tudo é histórico. E a fenomenologia do século XX, dos alemães como dos franceses, como Sartre, Merleau-Ponty e Ricoeur, enfin, pouco importa os nomes, pouco importam os nomes, mas todo o sentido da história faz com que, para nós, os jovens nunca vão dizer tenho a verdade. No tempo de Tomás de Aquino, a gente estava na verdade ou estava no erro. Hoje, o que é que dizemos? Estamos na procura da verdade. Não temos a verdade. E alguém que vai dizer, mesmo se pensarmos que estamos na verdade, mas não estamos na verdade completa. Isso foi possível porque na época moderna, pouco a pouco, século XVIII e XIX, o princípio de história foi incorporado, eu vou dizer, na intuição não filosófica, mas intuição dos filósofos, há sempre uma experiência de base que foi, para Hegel, a experiência do sentido inovador da história. Daí a dificuldade como conciliar a verdade com o movimento de sua história. Então, quando disse no ponto de ômega, estamos na temporalidade ou estamos além da temporalidade? Eu diria, estamos a caminho, em caminho e no caminho para o ponto ômega. Mas o ponto ômega, isso retoma as ideias do padre Vasco Pinto de Magalhães sobre a ressurreição. A ressurreição começou, mas sabemos que é a via do futuro para nós segundo a fé, mas isso não nos diz como é que vamos estar
numa união que personaliza para todos os seres humanos da nosfera passada, presente e futura. É por isso que Teilhard de Chardin nem sequer eliminava, o António lembra-se de um curso que fizemos na Academia das Ciências, onde se colocou o problema, e se houvesse uma raça nova de homens depois de nós, uma raça diferente do Homo sapiens sapiens. Talvez seja sapiens 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 3 vezes. Mas Teilhard de Chardin nunca disse que a evolução de nosfera acaba conosco. E então, para ele, se coloca no ponto, na visão de fé, ele vai dizer, e penso que podemos partilhar esta visão de fé, que o que na escolástica clássica se chama o céu, que foi posto além da morte, então o céu é efetivamente uma união total numa presença de Deus que será misteriosamente totalizante e que nos procurará uma felicidade que não imaginamos. Podemos, como dizem os místicos, e mesmo padres excelentes, estou a pensar num francês que me encanta com as suas homilias, que fez 4 volumes, 1500 páginas de homilia, cada homilia tem só 4 páginas para os 3 anos. Ele insiste muitíssimo sobre a ideia que Deus não quer ser o dominador, não quer ser o senhor no sentido antigo do feudalismo. Deus fez-se precisamente Cristo como expressão real de Deus, viveu o suplício, e isso, segundo Michel Corbin, jesuíta, significa que Deus não quer mostrar a sua superioridade. Aceitou para nos guiar, aceitou prescindir, por assim dizer, de sua glória para nos tornarmos gloriosos. Então, podemos pensar que o céu de escolástica, o ponto ômega de Teilhard de Chardin, já está a caminho nas nossas tentativas de paz, não a partir da guerra da Ucrânia, com certeza, mas estamos no tempo, sabendo que o tempo vai acabar além do tempo. Esse além do tempo é o que, na sua teologia, diria, Teilhard de Chardin chama o ponto ômega. Então, o ponto ômega é algo que começou agora como caminho e que acabará, eu diria, graças a Deus e em Deus, no Cristo ressuscitado. Penso que, mas o que quis dizer, a intuição de Teilhard de Chardin, todos os filósofos têm uma intuição fundamental que tentaram durante toda a sua vida pôr em texto, em música, por assim dizer. E todos os filósofos privilegiaram conceitos globais que significam, que abrangem toda a sua teoria. Heidegger, o homem é um ser para a morte. Então, um ser para a morte é a experiência originária que ele descreve como angústia, etc., etc. É uma intuição originária que ele vai pôr em música durante 20 ou milhares de páginas.
Por Hegel, é possível ter uma reconciliação total já agora entre a verdade total e o movimento de descoberta da verdade. Eu diria, em termos cristãos, Hegel seria o filósofo da escatologia já realizada racionalmente. Mas para Teilhard de Chardin, é um movimento que nos aproximará sempre mais da atitude de Cristo e que culminará, eu diria, na comunhão com o Cristo ressuscitado. Então, o ponto ômega, eu diria, é o mistério de comunhão, eu diria, dada por Deus. Uma vez estava no carro com um gênio da minha Universidade de Lovaina, que tive como professor em várias cadeiras e depois como colega em Lovaina e que mandei vir aqui. E ainda vejo isso, Isabel lembra-se também, a gente regressava à noite de um dia passado com ele em Fátima. Ele é o professor Jean Ladrière, e que considero como dos especulativos mais extraordinários da segunda metade do século XX. Morreu em 2007. Então, no carro, a gente já estava um pouco cansada, já estava um pouco com menos reservas, e eu perguntei-lhe, ele tinha 20 anos mais do que eu, e era considerado mesmo como o gênio de Lovaina em filosofia. Perguntei-lhe, Jean, agora, au-delà de toutes les théories sur la mort, além de todas as teorias sobre a morte e a ressurreição, o que acha de vida depois da morte? Ficou um pouco em silêncio e apoiou-se sobre Teilhard de Chardin, mas inicialmente ele disse o seguinte, ele disse, vejo a ressurreição como o dom daquilo que procuramos sempre sem nunca o alcançar totalmente. E pelo nosso trabalho, com faltas, com desvios, com regressos e como é que se chama? Fazendo surplace, isto é, caminhando sem andar, sem avançar, ele disse... Marcar passo. Sim, marcar passo. Então, com as nossas hesitações, mas com o movimento que fundamentalmente, apesar de tudo, tentamos realizar sem nunca o ter realizado, a ressurreição será Deus que acaba o que tentamos alcançar sem nunca alcançar totalmente. E então é isso que, nos termos do Padre Vasco, no seu livro Comungar, o livro que tenho aqui ao lado dos retiros que ele fez, seria... Estamos sempre em processo. Estamos sempre em processo. Sim, mas o termo do livro é 3 verbos, é comungar no fim. Eu diria, comungar seria a ideia de uma transparência entre os espíritos humanos, transparência dada por Deus e que nos mostra em comunhão, mas é uma comunhão livremente aceita. É por isso que o que se chama o inferno, nós temos que desejar que seja um conjunto vazio, mas um conjunto vazio que não podemos eliminar, senão o dom de Deus seria obrigatoriamente recebido, seria uma espécie de violação da nossa liberdade. É por isso que temos que afirmar que a recusa de Deus é possível, mas
aqui Karl Rahner, o grande teólogo, talvez o maior teólogo católico do século XX, Karl Rahner dizia: haverá sempre, no momento da morte, eu diria, além do tempo, uma visão clara dos resultados do bem e do mal e a possibilidade de uma escolha, possibilidade de uma escolha definitiva. E nós temos que esperar, a esperança obriga-nos a dizer que o inferno seria um conjunto vazio. Lembro-me... Bom. Voltar a ter. Muito obrigada, Michel. Obrigada. Ora bem, então passo agora a palavra à Teresa Leitão, que está sem imagem. Já tenho imagem. Já. Sim. Eu tenho uma pergunta, tenho duas perguntas. A primeira, logo no princípio do capítulo que começámos com a lição do professor Renaud, fala-se no antropocénico. E então diz que os geólogos contemporâneos propõem designar o antropocénico, no fundo, aquilo a que TR chama a noosfera. Ora, eu pensava que o antropoceno, fala-se muito, os ecologistas falam muito do antropoceno como sendo a era a partir da Revolução Industrial. É a mesma coisa ou trata-se de dois usos diferentes da mesma palavra? Tenho aqui uma dúvida. Depois, no fim do capítulo, fala-se dos sistemas sociais, simbólicos e artificiais. E nos sistemas artificiais trata-se do Homo Faber, que consegue criar próteses. Está explicado de uma maneira muito bonita. Ele pode criar próteses que o permitem voar, como as aves, nadar como os peixes, etc. Correr como um animal que corre muito depressa. Portanto, todas essas próteses permitem ao homem ultrapassar as suas limitações físicas. E aqui surgiu uma questão do que se fala muito hoje em dia, que é do transhumanismo, que é através de chips, de circuitos eletrónicos, melhorar a capacidade humana. É uma coisa que eu acho monstruosa, mas penso que isto não devia... Enfim, claro que Terre de Chardin não assistiu a este horror, mas, enfim, pronto, surgiu esta dúvida, se o transhumanismo, se a manipulação do corpo humano através de circuitos integrados também era uma destas, correspondia para esta marcha da humanidade na noosfera. E depois há uma parte do texto em que, citando Terre de Chardin, Donadieu diz que a Terra está a adicionar um invólucro às outras camadas, que é uma zona pensante. Está a adicionar, quer dizer, esta noosfera, será que eu entendi bem? Dá-me a impressão que esta noosfera ainda está em realização, no fundo. É uma noosfera que apenas começou e que está em evolução e inclusivamente, se Teilhard de Chardin vivesse nos nossos dias em que se pode falar de inteligência coletiva, em que se pode falar de uma consciência planetária, que aliás ele já fala nisso, não é? Não sei até que ponto ele não pensaria até numa nova etapa. Não sei, pronto. Mas isto é mais um comentário do que uma pergunta. A minha pergunta era relativamente
ao antropocénico e ao transhumanismo, se é uma dessas próteses dos sistemas artificiais que, enfim, a mim parece-me que é mais um desvio dessa marcha da humanidade do que propriamente uma evolução, enfim, uma evolução no sentido do ponto ômega. Obrigado. Obrigado, Teresa. Michel, quer responder? Olha, a primeira questão, vou pedir a António para responder. Antropoceno, eu pensei que em Terra de Chardin era a biosfera reinterpretada a partir da evolução que vai efetivamente dar origem à esfera do ser humano. Isto é, para mim, o antropoceno, mas não estou totalmente certo que tenha razão, é ver o que antecipou o ser humano e que foi relido a partir, retrospectivamente, a partir de noosfera. E então, antropoceno é isso que teria dito, mas não estou certo que tenha razão do ponto de vista do texto de Teilhard. Em segundo lugar, falou de muitos assuntos sobre, e muito bem, a partir dos sistemas sociais, etc. Penso que, efetivamente, começo pelo fim, com a inteligência artificial e a robótica, vamos entrar num mundo novo. Com um cunhado, domingo passado, então fizemos a experiência seguinte. Ele tinha um programa de inteligência artificial no seu computador. E então eu disse-lhe, pensando no Teatro de Chardin e nesta sessão, eu disse-lhe, então, tenta saber, a partir da tua inteligência artificial do computador, fazer uma explicação da noosfera em Teatro de Chardin. Então, no computador dele, chegou uma página inteira explicando corretamente, mas de modo sintético, a noosfera em Teatro de Chardin. Então, com a minha mulher, ele disse, vamos fazer outra coisa. Vamos pedir um formulário de candidatura para a presidência da TAP, com as qualidades, etc, etc. Então, ela, que é professora também, catedrática de filosofia, que não percebe nada na aviação como eu, fez um currículo com todas as qualidades que ela tinha para ser presidente da TAP. Então, o que significa? Isso não é só uma página ou duas. Atualmente, já se sabe que os trabalhos e as teses dos alunos vão poder ser feitas por computador sem participação do redator. São individualizados. Então, as respostas são individualizadas, isso é que é curioso. E as respostas delas são individualizadas. Isso vai ser um grave problema e já se pensa nos programas para detectar uma tese feita por computador, pode ser uma tese de 200 páginas feita por computador. Mas, naturalmente, estamos no princípio desta situação e vai ser cada vez mais frequente. E vai haver, para os exames, vamos recorrer eventualmente a exames por cruzinhas em retângulos ou coisas dessas. Mas isso vai ser o futuro. Mas eu diria, todo o progresso realizado pode gerar um autêntico progresso, mas também
como nos armamentos, meios de destruir o ser humano de modo cada vez mais forte e dramático. Michel, qual foi a entidade que interrogou por computador, que eu não percebi? Qual foi quem? A entidade a que o Michel se dirigiu no computador. Eu não percebia. Só um segundo. Estão a ver que a bateria não funciona bem. Só um segundo. A bateria está fraca. É um programa agora que anda toda a gente doida com esse programa. António, através Sim. do chat GPT, de facto, aliás, no último Expresso, o João Duque colocava uma questão real, que ele tinha feito exatamente algumas perguntas, e através do chat GPT, que é uma plataforma aberta, Sim. de facto, nós conseguimos praticamente arranjar discursos sobre uma certa assunto, desde que as Ah, que eu não estou a ouvir, não estou a ouvir. E, portanto, isso levanta, em termos de nosfera, penso eu, que esta camada, portanto, pensante, vai criar todas estas plataformas uma diminuição da criatividade e até do pensamento crítico, não é? Porque às 2 por 3 nós começamos a ter dificuldade em separar as coisas. Aliás, chamava a atenção que o Belarmino, no chat, enviou há algum tempo, enfim, sob um ponto de vista, deixa-me ampliar isto para eu não cometer nenhum erro, portanto, uma visão do ponto onde estamos hoje e, de facto, sobretudo eu chamava a atenção para entre o hoje e o 2100, que me parece muito interessante e que vai encaixar dentro destas dúvidas que nós hoje em dia estamos a colocar, não é? Destas plataformas abertas, como é que, de facto, o nosso pensamento crítico, a nossa criatividade vão ficar no meio de tudo isto, não é? Peço desculpa, porque eu nem sequer levantei a mãozinha. Eu não conheço essa zona de comunicação, não sabia que havia isso dos chats. Pronto, é mais uma coisa a integrar nos nossos conhecimentos e experiências, mas pronto, não sei. Michel desapareceu ou ainda está? Mas isto é uma novidade, mas de facto isto tem influência na nossa leitura do Teilhard de Chardin, ou na nossa leitura da noosfera. Sim, sim. Estão a ouvir-me ou não? Mas sim, estamos a ouvi-lo mal, muito mal. Muito Mas mal. Não estão a ouvir? mal, muito mal. Zut alors. Eu acho, peço desculpa, mas eu acho que as perguntas Ah, devem sim, continuar e alargar a discussão, não é? Sim. Sim, pronto. É isso mesmo. Portanto, Teresa, não sei se terminou a sua... Não, em relação ao antropocénico, eu continuo com dúvida, porque costuma-se falar do antropoceno, os ecologistas falam do antropoceno como sendo os últimos 200 anos que destruíram a natureza, etc. Mas aqui este antropocénico é outra coisa. Mas, Parece que não é real, é verdade. mas está-se a referir a um termo usado no livro que nós estamos a seguir. Sim. É capaz de me dar a referência da página que eu não encontrei. Da página 53, logo no segundo parágrafo. Mas se calhar não tem muita importância, eu pensei que fosse um conceito muito importante para Teilhard. Pois. António, na página 89, Teresa, julgo que é na página 89, em que ele compara, portanto, o psicozoico e o antropocénico. Exato. António, na página 89 do livro. Qual livro? PDF? O livro do Dona
Sim, mas é o PDF ou é o livro em papel? Não, o livro, propriamente. É Livro, página 53 do 89. PDF. Então 53 do PDF. É aí que a gente está. Sim, senhor. Olha, Teresa, eu confesso que não conhecia este termo antropocénico. Ele é aqui apresentado pelo Donadieu, dizendo e que a mais espantosa das relações sofridas pela Terra no início do que, com toda a razão, se chamou psicozoico e que os geólogos contemporâneos propõem designar por antropocénio. Foi a primeira vez também que eu vi este termo e não Então não é muito importante. Não é Mas, muito importante na obra de Teilhard, então. não, nem o Teilhard empregou. Quer dizer, não está na linha das reflexões do Teilhard. Agora... Eu peço desculpa, mas discordo completamente. Com que, Vladimir? Que não esteja na linha do pensamento e do caminho para o ponto ômega do Teilhard. Não, desculpa, eu enganei-me. Eu não queria dizer que não estivesse. Não encontrei este termo como estando, quer dizer, não foi citado pelo Teilhard. Agora, se está na linha do pensamento Teilhard, é uma questão que se debate, pode-se debater atualmente, não é? Mas não é um termo, não foi um termo utilizado pelo Teilhard. Foi isto que eu quis dizer, mas não me exprimi bem. Mas já agora... António, talvez, quer dizer, ele faz uma nota, diz que evoca o fenómeno humano a página 202, do fenómeno humano. Sim. Mas essa nota não é relativamente àquele ponto. Não é? Olha, estou a tentar resolver o problema. António? Mas isto é na parte em que ele fala do é referente ao termo psicozoico, não o antropocénico. Acho que estamos aqui à volta de uma questão semântica apenas, não sei. De qualquer maneira, se alguém quiser dar um aporte sobre isto, à vontade. Eu, quando for a minha vez, eu vou falar sobre isso. Tá bom, muito bem. Então talvez pudéssemos antecipar e o Blarmino falar já. Eu prefiro que seja a Maria a falar primeiro. Qual Maria? A Maria, a Teresa. Sim, Maria. Teresa. Está sem som. Pois, não, já tenho som agora. Eu gostava de saber qual era a visão do professor Renaud relativamente a duas coisas que uma que nós dizemos atualmente e outra que sabemos que sucede. É a relação entre a noosfera e a transmissão de pensamento, por um lado, e a relação entre a noosfera e aquela frase que a gente diz que as crianças já nascem ensinadas, atualmente. Eram estes dois pontos que eu gostava de... Sim. O segundo ponto, qual foi? Portanto, um dos pontos é relação entre a noosfera e a transmissão de pensamentos. E o outro ponto é a relação entre a noosfera e aquilo que nós dizemos que as crianças atualmente já nascem ensinadas. Quer dizer, agarram num computador com 3 anos e mexem naquilo à vontade. Olha, descobri o motivo pelo qual não se via nem se ouvia. É porque a minha câmera tinha caído atrás do computador e não tinha notado que ela tinha desaparecido. Estou a segurá-la na mão, mas o cabo está bloqueado
e tenho que ver como eu posso pô-lo a funcionar. Estou agora... Mas eu queria simplesmente responder que transmissão de pensamento, isso faz parte da problemática de parapsicologia. Ora, a parapsicologia é uma ciência só inicial. A parapsicologia trata de factos reais, mas não tem nenhuma teoria. Estou a basear-me no grande especialista de parapsicologia, o jesuíta Oscar Quevedo, que escreveu livros super interessantes. Não sei se ainda está vivo, mas nós em Lisboa participamos, a minha mulher e eu, em 1988, em 3 dias sobre a parapsicologia, com 6 ou 7 horas por dia. E então ele dizia, se pensam que a vossa razão recusa a transmissão de pensamento, é um facto de parapsicologia, mas recusa estes factos, alarguem a vossa razão. Mas acrescentava também, no decurso das sessões, acrescentava que ninguém tem hoje uma teoria científica sobre os factos de parapsicologia. Por exemplo, é verdade que são factos misteriosos, em geral, que surgem mais para seres humanos na época da adolescência, e não há dúvida que quem leu este padre jesuíta brasileiro, mas com mãe espanhola, que deve ter agora 95 anos, se está vivo, percebe que não podemos brincar com os fenômenos de parapsicologia. A única coisa que eu queria dizer, a transmissão de pensamento existe, por exemplo, na nossa família, 2 pessoas querem telefonar exatamente ao mesmo tempo um para o outro. Quando digo ao mesmo tempo, e são fenômenos frequentes. Há fenômenos muito mais trágicos também de parapsicologia, mas não vou falar disso. A transmissão de pensamento existe, é um facto, mas a parapsicologia só pode fazer a coleção dos factos para ver se 99% dos factos de parapsicologia são burla, ou 95%, não sei. Mas há 2 ou 3% de factos de parapsicologia que são cientificamente inexplicáveis, mas que são reais e que temos que levar a sério. E este era o padre Oscar Quevedo, que era também um grande médium, por assim dizer. Médium, e ele tinha... Mas ele lutava contra o espiritismo, dizendo que o espiritismo é burla, mas ele tinha desafiado no Brasil todos os médiums a entrar com ele em contato público na televisão, e ele teria desmascarado. Mas não há dúvida que ele disse, e deu uma coleção, e se quiserem ver isso, há 2 livros, A Face Oculta da Mente. É por isso. Segunda questão, as crianças que aprendem muito mais facilmente, eu penso que as crianças aprendem facilmente, como nós aprendemos facilmente com 2, 3 anos também, outras coisas, e que não há nada de misterioso nisso, é porque desde
mais tenra infância, as crianças são habituadas a manipular o telemóvel, a acender o botão de televisão, escolher o seu programa. Nós fizemos a mesma coisa para outros assuntos. Muito bem. Teresa está... Pronto, obrigada. Nada. Obrigada. Então, Teresa Leitão, continua com a mão levantada, quer falar mais? Não, esqueci-me, desculpe. Pronto. Então, eu passava agora a palavra ao Belarmino. Eu queria começar por agradecer duas coisas. Primeiro, o texto revisto pelo nosso amigo, professor, e com quem tenho aprendido imensas coisas sobre o Teilhard, não é? E sobre este grupo, não é? E foram ditas na sessão de hoje 2 ou 3 coisas extraordinariamente fora do vulgar, extraordinariamente importantes. Para mim, a mais importante de todas foi o professor Renaud ter trazido a ideia de que é absolutamente fundamental nós sabermos e estudarmos a história. Nós somos seres e os nossos atos e a nossa consciência é educada pela história. E a pior coisa que tem sucedido nas últimas décadas na Europa é a extraordinária destruição do ensino da história. É verdade. Isso tem um objetivo político, naturalmente, e coloca-nos completamente à mercê de quem, baseado na ignorância, que não se transmite de geração em geração dos factos de história e dos conhecimentos, das relações, conduzem-nos para equívocos ou para soluções políticas que são absolutamente irracionais. Portanto, isto foi dito aqui, é verdade, é verdade. O Teilhard de Chardin é uma pessoa encantadora, é um autor encantador, porque faz uma tentativa, como este grupo, de tentar ter fé e razão. E, digamos, como cientista, na sua tese como antropólogo, não é? Pôs-se em contacto com várias ciências afins, daí a sua tangência talvez ao antropoceno, que nessa altura a palavra não teria sido ainda inventada, era o psicoceno, não é? Psicozoico, etc. O antropoceno, digamos, resulta de uma consciência um pouco mais tarde, após a morte talvez do Teilhard de Chardin, mas a linha de pensamento é um pouco a mesma. É um pouco a mesma, portanto está naquela linha de evolução. E o que é muito interessante é que este grupo de pessoas que está aqui a debater tenta encontrar uma finalidade, um fundamento científico para a sequência e para o objetivo da nossa fé. Nós queremos arranjar razões científicas que justifiquem a razão, a historicidade e a sequência da nossa fé. Bom, isso não vai ser muito bem conseguido, porque no texto de hoje que nós hoje tínhamos que debater, há aquela parte final que tem a ver sempre com a finalidade e sempre com a evolução dirigida, não é? Isto tudo tem uma evolução, tem uma finalidade. Ora, a ciência moderna, que é hoje a ciência moderna é a grande produtora dos conceitos, não é a filosofia, é a ciência moderna que hoje produz os conceitos, não é a filosofia. E a ciência moderna realmente teve uma grande descoberta que o padre Teilhard lidou pouco, que foi o estudo do caos e o estudo da complexidade. Portanto, digamos que Teilhard teve a intuição, a visão e faz a curva correta da complexidade e das ciências da complexidade. Hoje a ciência de ponta é a ciência que estuda a complexidade, mas essa complexidade também, um dos ingredientes é o caos e o acaso e o tempo. Eu não sei bem o que é a temporalidade, por acaso até nós hoje não sabemos o que é o tempo, a não ser que é o tempo entrópico, esse tempo nós compreendemos, esse tempo existe. O outro tempo de que nós falamos e que talvez dê origem à palavra temporalidade
aparentemente na física moderna não existe. Aquele tempo dos relógios, o tempo do Newton, esse tempo não existe. Mas o tempo da evolução existe. Não é? E os conceitos, o pensamento de Teilhard agarram-se muito a essa ideia da evolução nesse tempo que é o tempo entrópico. Para onde caminhamos? Bom, nós caminhamos sempre na direção da nossa fé, não é? No entanto, juntando e comentando, havia muita coisa para comentar sobre o debate de hoje, mas aquilo que a Teresa Leitão levantou sobre o transhumanismo e sobre a concretização de máquinas e inteligência artificial poderem substituir os humanos numa nova relação, numa nova sociedade, bem, isso vai ser concretizado, está a ser concretizado. Nós, aliás, há uma coisa muito fácil, se por acaso vocês ligarem a televisão, já hoje veem a quantidade crescente de batalhas com zombies e extraterrestres e robôs e androides e etc. E, portanto, esse é o sentido que nos querem conduzir, ao mesmo tempo que nos mantém na ignorância histórica e na nossa derrota por termos deixado de estudar a história. Portanto, hoje há um avanço ideológico terrível. Eu não sei como é que o Teilhard hoje ficaria seguramente arrepiado com essa decapitação da lógica da história e da lógica do progresso científico, em nome, ainda por cima, não de um ponto ômega, mas provavelmente da destruição do humano. E é isso que nós vivemos como cristãos. Este grupo é um grupo de cristãos que tentamos arranjar um cientista que foi o Teilhard, que de facto cientificamente no seu campo tentou dar uma racionalidade à nossa fé, mas a nossa fé não tem que ser irracional, mas o fundamento da nossa fé não está na ciência. E, portanto, é bom que a ciência nos ajude a pensar. Só uma última nota que eu vos queria deixar é que é o seguinte: de todos os animais, mamíferos em particular, os mamíferos, particularmente os mamíferos mais, enfim, desenvolvidos, conseguem contar. Há experiências científicas com o cérebro em que mostra que um macaco, um cão, consegue contar. O que ele não consegue é fazer um pensamento abstrato, e só o homem é que consegue. Pronto. E é essa a nossa enorme diferença e que não sabemos de onde é que isto começou. Não é? Obrigado, Blarmino. Vamos parar então para já aqui. Sempre desafiante. Sim. Diga. Posso responder brevemente? Eu ainda queria fazer uma intervenção e estamos a chegar ao fim do tempo. Mas diga, dou-lhe 2 minutos, Michel. Está bem. Olha, a temporalidade em filosofia não é a mesma coisa que o tempo. Para isso, há um grande filósofo de que gostei e que conheci muito bem, que é Paul Ricoeur. Fez 1000 páginas sobre o tema tempo e narrativa. A teoria dele é que, filosoficamente, há dois sentidos ao tempo. O tempo objetivo, calculado matematicamente, ou Einstein, etc., e o tempo da subjetividade. Os dois tempos não são reconciliáveis. É por isso que a temporalidade é um conceito filosófico que não se refere ao tempo objetivo. E para Ricoeur, o que ele desenvolve nessas páginas, a narrativa é a única maneira para nós, seres humanos, de tentar juntar o tempo subjetivo e vivido e o tempo objetivo. Não digo mais nada. Obrigado. Bom, eu... Muitíssimo obrigado. Havia só uma pergunta, desculpe, diga, que eu me esqueci. É uma pergunta que eu queria fazer ao grupo antes do debate, que é o seguinte: o Deus de Teilhard de Chardin é o mesmo Deus de que falava Einstein? É o Deus de Spinoza? Qual é o Deus de Teilhard de Chardin?
É o Deus de São Tomás de Aquino. Eu julgo que o Deus de Teilhard de Chardin era muito o Deus de Spinoza e de Einstein. Mas isso fica para outra conversa. Talvez nos possa depois esmiuçar essa questão noutra altura e fica em agenda. Eu muito brevemente, sem pretender com isto fazer qualquer resumo ou síntese do que aqui foi dito, porque foi muita coisa dita e seria estultícia da minha parte estar a querer fazer uma síntese disso. Mas, como se falou da posição do Teilhard de Chardin relativamente à ciência e à fé, e como se falou dos conceitos utilizados por Teilhard e da maneira dele os utilizar, eu queria só deixar aqui um apontamento muito breve, muito esquemático, daquilo que eu apreendo da visão do Teilhard de Chardin. O Teilhard de Chardin é um místico, é um homem crente e é um cientista. Como místico, ele orienta-se por uma ideia de fé que certamente lhe foi inculcada na sua formação caseira e depois académica, escolar. Portanto, a fé que ele tem é digamos, um princípio de que ele parte para a sua visão do mundo, mas depois ele tem uma visão científica da realidade. E digamos que estamos perante dois planos, dois registros de posição da parte do Teilhard de Chardin. Por um lado, ele olha para a realidade, estuda e vê o fenómeno. E depois tem a sua fé que a fé procura sempre uma inteligência, procura sempre um fundamento que sustente a crença. E para Teilhard, esse fundamento é a observação que ele faz da realidade. Ou seja, se realmente existe uma fenomenologia inteligível, analisável, estudável, que nos apresenta o fenómeno da evolução como sendo, digamos, a forma mais palpável e mais sólida de compreender a sucessão de fenómenos que nós observamos à nossa volta. Portanto, a evolução é uma explicação daquilo que se pode ler desde a origem até aos nossos dias dos fenómenos observáveis, e observáveis alguns através do estudo histórico, portanto da paleontologia. Essa base dá a Teilhard a oportunidade de fazer uma interpretação. Portanto, a partir dos olhos da ciência, ele coloca, digamos, os óculos da fé para perceber à face do fenómeno observável como é que se pode encontrar uma coerência, uma lógica, se assim quisermos, para sustentar a fé. E daí resulta precisamente o seu postulado, por um lado, do ponto ômega, e por outro lado, da universalidade de Cristo, que ele coloca como o centro da realidade observável. Ou seja, ele postula que
aquilo que ele observa na sua fenomenologia tem como explicação, ou por trás disso, está uma realidade transcendente que é uma criação por evolução. Ele conclui, embora a fé seja sempre uma dúvida, a fé tem sempre uma dúvida, nunca se pode afirmar em absoluto uma verdade de fé, há sempre uma margem de incerteza, de dúvida, de fé, exatamente, de esperança que aquilo seja assim, mas ele postula que a criação, por evolução, foi a forma escolhida por Deus para uma coisa muito mais grandiosa do que simplesmente acreditar que Deus criou e que nós chegamos ao fim dessa criação, que é a afirmação que ele faz e que decorre de outras teologias mais antigas, sobretudo da teologia medieval franciscana, que é, e não só, e até antes disso, dos padres gregos, a divinização da criação. Deus cria unindo-se à sua criação e com isso diviniza a sua criação e ao mesmo tempo ele, Deus, humaniza-se ou hominiza-se, se quisermos, e humaniza-se. Porque existe uma interação de Deus com o homem aqui como ser supremo, dotado de inteligência e capacidades de reconhecimento da transcendência, portanto, é no homem que esta unidade, que esta união do transcendente com o imanente se faz por excelência, portanto, Deus incorporando-se no homem, divinizando o homem e ao mesmo tempo recebendo do homem a sua natureza humana. Portanto, é aquilo que dizia Santo Ireneu, Deus humaniza-se para divinizar o homem. E esta é a grande, digamos, o grande eixo da proposta que Teilhard nos faz como caminho de fé. Ele nunca afirma que tem a certeza daquilo que diz, nem que aquele sistema é inatacável. Não, ele coloca isto sempre num plano, digamos, de uma hipótese sustentável através de uma observação da ciência. Bom, mas isto é mais complexo ainda do que isto, do que eu disse, e se calhar agora já não haverá muito mais tempo para voltar a estas coisas, mas se alguém quiser intervir, faz. Posso só fazer um pequeno comentário? Claro, claro. Eu, por acaso, fiquei completamente perplexo de ser possível invocar o Santo Irineu. Por acaso estou perplexo com isso. Porquê? Porque nós vivemos num tempo que não é compatível em substância nenhuma. Santo Ireneu é a história. Não, a nossa fé não é compatível com as concepções de Santo Ireneu. É e nós, digamos, ou se é, nós percebemos então as dificuldades hoje que a Igreja passa. É esta a minha resposta. Bom, ok. Não, eu apenas citei Santo Ireneu porque ele é o pai desta ideia da divinização, do homem ser divinizado enquanto Deus se humaniza. Ele é o pai desta ideia, não estou aqui a dizer que toda a teologia de Santo Ireneu é válida para os nossos dias, ou que toda ela inspirou Teilhard de Chardin. Não, esta ideia, que é retomada pelos teólogos franciscanos, é uma ideia que o Teilhard adota como
visão do Deus realmente em que ele acredita que é um Deus unindo-se à sua criação. Não é um Deus superior, não é um Deus criador à distância, é um Deus que emerge na criação e que está presente em todas as fases do desenvolvimento do seu projeto de criação em contínuo, com uma finalidade, e podemos falar de finalidade, que é todo o universo espiritualizável acabar por regressar ao seio do seu Criador. Eu Mais ou prefiro menos. o Deus de Spinoza. Talvez, sim. Bom, poderíamos ainda conversar mais sobre isto, mas já chegámos, já ultrapassámos a nossa hora. No entanto, alguém que queira, ainda podemos fazer mais um outro comentário. Pronto. Posso dizer uma coisa muito breve? Claro. Cada um tem a sua fé e ninguém tem a mesma fé do mesmo modo. Cada um, em virtude das suas competências, das suas experiências, molda a sua fé. Reconhecemos-nos todos na mesma fé, mas a fé vivida por cada um de nós de modo diferente. Exatamente. Exatamente. Estamos de acordo. Bom, E há uma história nisto. Muito obrigado. Eu recordo que temos a nossa próxima sessão no dia 22. Vamos tratar de um tema do nosso livro, nas páginas 57 a 66 do livro em PDF, ou 98 a 110 do livro impresso. O tema é A partir do homem, a evolução muda de natureza, e vamos ter a intervenção do padre padre Paulino Secane, que é moçambicano, que creio que nesta altura está em Roma, mas não tenho bem a certeza, a fazer um mestrado ou um doutoramento. Não estou recordado, mas ele já me deu as suas notas biográficas que eu vos vou mandar. Portanto, olha o Belarmino. Não, Belarmino não, está ali. Portanto, ficamos por aqui até ao dia, como é que eu disse? 22 de março. Conto convosco e boa noite. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada.